Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso Espaço Feminino. Eu sou Márcia Costa e no programa de hoje, no nosso tema Família, a pauta será sobre o desafio da volta às aulas. Muito interessante o assunto e eu espero que você esteja pertinho nesse bate-papo com Vânia Guatimozin, psicopedagoga, e Mônica Abreu, psicóloga. Queridas meninas lindas, obrigada por estarem aqui. Prazer meu, Márcia. O desafio, Mônica, para esse momento da volta às aulas, às vezes a gente pensa que é um momento bem só eufórico, né? Porque é muita novidade, material novo, um ano letivo novo e tal. É a novidade do início. Mas por trás de tudo isso, existem alguns desafios que a gente precisa ponderar, né? Com certeza. É a expectativa da criança, talvez o medo de uma turma nova, novos colegas, novos professores, a ansiedade de corresponder, e será que eu vou ser aceito na turma? Várias questões aí que são importantes. E Vânia, a ideia é estar atento assim, tanto a mãe quanto a essa criança que está nesse caminho, né? Com certeza. É um momento que exige uma interação entre a família, a escola, né? E a criança, esse centro das atenções. Eu acho importante ressaltar que voltar às aulas significa sair das férias. E sair das férias e voltar às aulas significa uma rotina, né? Disciplina, compromisso e muita disciplina. Então nós precisamos estar todos atentos a isso para que essa criança não sofra tanto e que seja uma coisa e que mais haja compreensão leve e natural também dos adultos com a criança, porque ela estava livre, né? E agora vai ter então, que... é um acordando momento... mais tarde. Claro, tudo mais leve, né? Tudo mais leve. E agora começa então, de uma forma também, eu acho que deve ser mais leve, a entrar na rotina. Bacana. Com a gente também a Jéssica. E aí, querida, tudo bom? Tudo bom, Márcia. É sempre um prazer voltar. Legal. Daqui a pouquinho a gente te ouve cantando a música do seu CD Minha História, a música Confia, não é isso? Isso aí. Obrigada mesmo por estar aqui com a gente. Eu queria saber o seguinte de vocês, meninas, se vocês gostam de Filadélfia e sushi de salmão. Maravilhoso. A Mônica disse que a filhota, como é, Mônica, a história? Minha filha levou a casa toda, a família toda para amar a comida japonesa. Ai, tá vendo? E aí, Cleiton, como é que fica essa história? Quer dizer, então, que hoje nós vamos curtir com você esse cardápio delicioso que você trouxe pra gente. Já mais 2 receitinhas para vocês. Obrigada mesmo por vir. Bom, no Espaço Feminino de hoje, a gente continua aquela nossa caminhada iniciada ontem no nosso Refletindo. Começamos a falar sobre o que o salmista colocou ali no último versículo do Salmo 27, o versículo 14, quando ele coloca, ele traz pra gente um posicionamento que precisamos ter diante da vida, quando ele diz: espera, anime-se e fortaleça-se no Senhor. Ontem nós nos concentramos só no fator espera. E nós compreendemos que a espera sem Jesus no coração, sem Deus como Salvador e Senhor, é uma espera frustrante, é uma espera inquietante, é uma espera desgastante, frustrante. Mas a espera com Jesus como Salvador e Senhor, sustentado no solo da graça dele, que é o favor que nós não merecemos dele, porque ele tudo conquistou para nós, tudo providenciou para a gente. A espera nesse lugar, no solo da graça, no solo do favor dele, nos braços de Deus, é uma espera onde
o aprendizado acontece, o livramento acontece porque você tem tempo para olhar tudo, ver o que Deus está fazendo e cooperar com Ele. A espera, sustentada no solo da graça, é uma espera que faz com que nós cresçamos em fé, a fé depositada nele, em Deus. Faz com que a gente, na hora da espera, concentre os olhos em Deus, sabe? E não no desejo que a gente tanto quer que aconteça. Essa espera é benéfica. Ela só produz na gente grandes bênçãos no nosso coração. E quando finalmente tudo acontece de acordo com a vontade dele, que é maravilhosa, que é agradável, que é perfeita, que é boa, nós estamos assim absolutamente completas, absolutamente inteiras em tudo. Então você vai para o teu desejo inteira e não fragmentada, porque você soube esperar. Você vai para o teu desejo e ele está ali diante de você e você sabe aproveitar tudo dele. Sabe viver o teu desejo plenamente, inteiramente, porque você soube esperar. E mesmo que pessoas importantes para você, nessa hora em que você espera, elas te abandonem, não esquece. Deus não te abandonou. Ele não te abandona. Nessa hora da espera, muitas vezes, muita gente se cansa. Mas nós que colocamos os nossos olhos em Deus, a hora da espera não é hora de cansaço. Mesmo que para as outras pessoas fique cansativo, mas para você que sabe esperar sustentada no solo da graça, não é cansativo. Ele não te abandona nessa hora, mesmo que para as outras pessoas fique desse modo. Olha o texto que nós vamos orar. O Salmo 27, o versículo 10. Ainda que as pessoas importantes para você tenham te abandonado, porque foi difícil esperar com você, o Senhor te acolherá. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, porque nesse momento em que esperamos por algo, esperamos sabendo que estamos esperando aquilo que é a tua vontade. Estamos esperando e com certeza firmados no teu solo, no solo do teu favor que nós não merecemos e que tu concedeu para a gente viver bem. Estamos aguardando e podendo ter capacidade de crescer nessa hora. Sustenta a minha amiga nessa palavra de que enquanto ela espera, o Senhor está acolhendo ela, o Senhor está revigorando ela, está trazendo livramento para ela, sustento, força, que ela agora continue com os olhos em Ti durante essa espera. Porque o resultado disso, Pai, que isso seja assimilado para a vida dela agora, para a mente dela, o resultado disso será de grande bênção. Eu te agradeço por isso, Senhor. Amém. Já já a gente volta.
Espera nele, confia em Deus. Jéssica, hoje com a gente aqui, que bom, querida. Confia é a música que nós acabamos de ouvir do CD da Jéssica, Minha História. Isso aí. Querida, a palavra cantada só entra em harmonia com aquilo que a gente está ouvindo de Deus essa semana no Espaço Feminino. E Deus orando. confirma, Deus né? É bom demais, né? Deus é muito bom. O contato para agenda, como é que tá? Então, 21, que é aqui do Rio de Janeiro, 3252-1380. Tem outros números aqui embaixo, você pode ver que eu esqueço. Mas entra no site jessica.com.br, Jéssica com Y, ou no site da agência, que é jmgospelmusic.com.br, que você vai encontrar todos os contatos, Twitter, Facebook, tudo lá, que eu esqueço tudo. Pois é. Agora é o seguinte, ó, você que está com a gente, daqui a pouquinho a gente vai bater um papo sobre esse desafio da volta às aulas. As meninas já estão prontas ali, a Vânia e a Mônica, e o nosso amicíssimo Cleidson está aqui já preparando o Philadelphia Sushi, né? Estava ali só apreciando, ele já desenvolvendo tudo. Tudo isso hoje aqui no nosso espaço e também uma excelente sugestão de filme para você. Dá uma olhadinha. Del Ifim é um músico que acaba de ser demitido de sua banda. Sozinho e endividado, ele é ameaçado de despejo pela namorada do amigo professor. Mas um telefonema pode ser a solução dos seus problemas. Uma escola precisa de um professor substituto. E ele, cheio de dívidas para pagar e sem ter o que fazer, aceita dar aulas como professor substituto em uma escola particular. Logo, Del se torna um exemplo para os seus alunos, sendo que alguns deles se juntam ao professor para montar uma banda local, sem o conhecimento dos pais. Curta na tela, Escola de Rock. Voltando então com as nossas amigas Vânia Guatimozin, psicopedagoga, e Mônica Abreu, psicóloga. E hoje a pauta no tema família é esse desafio, né, da volta às aulas. Agora, Vânia, você encerrou o primeiro bloco com uma observação também muito interessante junto com a Mônica, que é a questão de entender que não é só a volta às aulas, né? O término das férias, não é? Relevante essa sua observação. É. Então, eu acredito assim, eu tenho certeza que é um momento, né, Mônica, que os pais precisam estar um pouco mais condescendentes, porque não só seus filhos estavam em férias, mas eles também estavam em férias daquele compromisso diário em relação àquelas cobranças que a gente tem diariamente quando nossos filhos estão em aula, né? Então, é um momento de reflexão, um momento de ajuda e harmonia na família para que esse ano inicie de uma forma muito prazerosa e boa para um bom desempenho desses nossos filhos, né? Mônica, Nossas crianças. Mônica atuou muito tempo na vida como profissional, como psicóloga escolar, né? Você tem um contato com esse retorno às aulas? É verdade. Que é um contato que muitas vezes existem nuances subjetivas muito grandes, né? Aqueles aspectos que ninguém está reparando e que o psicólogo escolar consegue identificar, não é? Verdade. E que muitas vezes a gente olha assim, é só a euforia do primeiro momento, né? A euforia do contato inicial, a professora nova, os colegas novos, o material escolar bem novinho, cheirando a novinho. Só que por trás de tudo isso, tem aquele impacto, né? Que esse novo traz novas responsabilidades. Esse olhar que você apurou sobre os alunos fez você identificar que tipo de cuidados seriam necessários os pais terem nessa hora? Eu acho que o mais importante, em primeiro lugar, é o diálogo. Conversar com a criança, principalmente aquele período que sai do 5º ano ao 6º ano. Está entrando no ensino fundamental 2, vai entrar vários professores, várias disciplinas, mais exercício, mais dever de casa, professores diferentes que ele nunca teve. Então, isso é uma mudança, mesmo que não seja de escola, é uma mudança na vida da criança. É uma nova fase para ela, né? E você precisa conversar, falar, olha, é importante, você vai aprender mais, tentar colocar o lado positivo da escola. Porque
Se você for olhar, não, porque você vai ter muito dever. Não. Minha filha, você vai aprender mais coisas, coisas interessantes, vai conhecer novos amigos, vai ter vários professores que vão te ensinar coisas diferentes. Olhar sempre o lado bom para a criança ter um desejo de ir, de descobrir coisas novas, né? E ter paciência nessa adaptação. Tem que tomar cuidado também com crianças muito tímidas, que elas ficam muito sozinhas ali na sala, reservadas. Ela tem medo de se expor, né? Então, eu acho que aí o orientador educacional, o psicólogo escolar tem que dar um olhar, conversar com os professores, fazer uma dinâmica, principalmente no início das aulas, para quebrar aquele gelo, né? Para as crianças ficarem mais à vontade, cada um falar o seu nome, de onde veio. Isso tudo são coisas que amenizam, né? Como é que foi as suas férias, onde você foi, o que você fez, quais são os seus sonhos, suas expectativas, o que você pensa. Eu acho que isso tudo é uma coisa que vai indo mais leve. É porque, dependendo da escola e dependendo também, Vânia, do que esse aluno vai começar, qual é a bagagem dele anterior, que ele traz, o background dele, de repente esse aluno ele fica meio receoso com a mudança, ele fica meio assustado com a mudança. E é aquela coisa assim, será que eu vou conseguir? Não é? Sem dúvida. Eu acho que não vou, acho que não vai dar, eu acho que aqui não é o meu lugar. E esse é um fator importante. Com certeza. Esses aspectos, eles geram insegurança, né? E essas inseguranças podem se refletir, sem dúvida, na aprendizagem dessa criança, né? E a insegurança, às vezes, gera também uma forma, um comportamento que não é adequado a ele na sala de aula e na escola, né? Às vezes, ele não é bem recebido, justamente porque ele não está sendo aquilo que, na verdade, ele é. Não é, Mônica? Então, são tantos cuidados que a gente precisa ter nesse momento. É um momento, assim, tão delicado e é um momento que traz tantas expectativas, até de prazer também, né? Que a escola precisa estar muito bem preparada para receber essa criança, né? E quando eu comecei a fazer aquela pergunta para a Mônica, eu usei um termo assim, subjetividade. Subjetividade. Por quê? Porque é o seguinte, o que é subjetivo? É o que está por trás daquilo que não está aparente, tá? Então, pode ser uma insegurança que já vem proveniente de uma casa que é muito punitiva, muito inflexível, muito severa, muito conservadora. Ou ao contrário, aquela família muito liberal que chega numa escola muito punitiva, muito conservadora. Porque eu vejo que a escola, ela deve ter a cara da família. Entendeu? Deve ser ambientes mais ou menos compatíveis, senão vai ser uma guerra. Vai ser um sofrimento. Vai ser um sofrimento para a criança, para a família e para a escola. Uma vez eu ouvi uma mãe dizendo assim, sofrimento? Como assim sofrimento? Meu Deus. Ele só tem 6 anos. Uma criança de 6 anos não tem sofrimento? A partir do momento que nasce, tem sofrimento. Já tem sofrimento. É um equívoco, mãezinha. É um equívoco. É um equívoco. Não é? Um equívoco. Imaginar isso é um equívoco. Pressupor isso é um equívoco. Por quê? Porque no momento em que a gente está aí no mundo... a gente se depara com o novo, às vezes, e a gente se assusta com aquilo, né? Não era aquilo que a criança estava esperando. Então, eu vejo assim que a responsabilidade do professor, aquele professor que é educador, é muito grande. Eu sou professora. Antes de ser psicopedagoga, eu sempre gosto de dizer que eu sou professora de música, de educação musical. Então, assim, todo início de ano, nós, professores, geramos expectativas, porque nós também não sabemos quais as criaturas que nós iremos nos deparar para educar, né? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Ser professor é uma responsabilidade muito grande. E nós precisamos, a cada dia, estar mais consciente disso. E, Mônica, assim, a forma como a criança vai receber as informações dentro de sala de aula, ela passa pelo que ela recebe também dentro de casa, né? Se, por exemplo, ela, no ambiente de sala de aula, ela encontra ameaças, digamos... Enfim, ameaças de qualquer tipo, do tipo, aquela ameaça que, digamos, o professor pode colocar, olha, isso aqui é muito difícil e talvez vocês não saibam, talvez vocês não consigam.
Ou então algum amiguinho chega, olha só, se você não for desse jeito, você não vai fazer parte da Do nosso grupinho, né? Enfim, ameaçazinhas e que para a criança, pela ótica dela, podem ser gigantes e enormes. Claro, são problemas que ele vai ter. Dentro de casa, e o que ela recebe dentro de casa, vai fazer a maior diferença. Como é que ela vai lidar com todos esses entraves, não é não? Com certeza. É a bagagem que ela tem emocional dentro de casa é que vai dar estrutura para essa criança enfrentar as adversidades dentro da escola e com as relações com os amiguinhos, enfim, e para o futuro dela. Porque esse comportamento educacional, familiar, é muito importante, porque em casa ele está vendo o exemplo inteiro, parte da mãe, do pai com ele, como é que funcionam as relações, e ele vai passar. Mas eu queria observar também o seguinte, muito cuidado com os rótulos. Legal. Às vezes, a escola, ela põe, aquele menino ali é muito hiperativo, e aquele ali é muito quietinho, ele não participa de nada. E, então, eu acho que isso é perigoso. Por quê? Porque você coloca, já fecha a questão com aquela criança. Agora, por que ela está assim, né? Por que ela está fechada? Será que ela não está com medo de alguma coisa, de se expor? Será que um dia alguém já não riu da cara dela quando ela respondeu uma questão e todo mundo ficou rindo? Então, é importante a gente olhar o ser humano com cuidado, né? Nossa. Porque nem em casa rotular, nem na escola. Nem em casa, nem na escola. Nem o rótulo bom, nem o rótulo... Eu costumo dizer que nem o rótulo positivo, nem o rótulo... É legal, porque... Eu costumo dizer que a gente não é garrafa, a gente não é coisa, que a gente vai, embala, é rotulado isso. O ser humano é possibilidade. Ou seja, o cara é inteligente o ano todo e um dia ele pode dar um pum, clique, eu esqueci de tudo, falei bobagem. Isso. Ou seja, é ser humano. Assim como uma criança, ao contrário, exatamente. Né? Ele vai o ano inteiro com aquela dificuldade, exatamente. Com aquela dificuldade. E ela pode dar... E, às vezes, os pais chegam pra gente assim, naquela ansiedade. A professora ou a escola, ou eu mesmo já falei na escola, meu filho já está reprovado. Calma. Olha o rótulo aí. Calma. O rótulo, às vezes, vem de casa. E aquela criança já chega na escola desanimada. Nós que conhecemos nossos filhos, nós que temos os nossos filhos, precisamos conhecê-los e incentivá-los. Com certeza. Sempre incentivar para o melhor. Não, tu és capaz, tu vai conseguir, é assim mesmo, amanhã vai ser diferente. Entendeu? Nós precisamos trabalhar com o positivo. Ela falou uma coisa muito importante agora. Trabalhar o positivo. Se você está difícil, mostrar para a criança que é difícil mesmo. Claro. Que a vida ela vai ter dificuldade hoje, amanhã e depois. E que a gente tem que aprender a enfrentar as dificuldades. Que o importante é superar. Não, olha só, você vai conseguir. Tá difícil, mas Mônica, a gente tem que... Eu só abro um parênteses nisso aí, só acrescentando apenas, é que sempre respeitando esse amadurecimento da criança, porque senão a gente quer que a criança assuma uma postura de um adulto. Não, e cada um tem o seu tempo. Essa é a dificuldade, ensinar a dificuldade como a criança pode entender. Eu acho isso bacana, né? Porque muitas vezes a gente quer que a criança entenda que é difícil mesmo, e eu não acho improdutivo isso não, acho válido. Acho válido que nós, pais, possamos dizer, ó, isso aqui é difícil. Se fizer dessa maneira, tem essa consequência. Com amor. Gentileza, fazendo com que ela entenda do jeitinho dela. Não, porque eu digo assim, difícil o quê? Tá difícil porque isso, o professor... mas é ótimo. Não, porque o professor é muito bravo. Isso é uma dificuldade, vamos dizer. Não, porque tá difícil, porque a escola é muito rígida, ela não abre mão, não sei o quê. Porque o adolescente, agora eu tô falando do adolescente, ele é muito questionador de tudo, né? Porque o negócio é vermelho, eu acho que está errado, não devia ser vermelho. Ele questiona tudo. Então, assim, respeitar, filho, nem tudo é como a gente pensa. Às vezes, tem coisas que, se fosse diferente, seria melhor, seria mais fácil, mas às vezes não é. E o mundo não vai mudar porque eu quero que mude. A gente tem que se adaptar às coisas. Eu acho Isso legal. é uma coisa importante para a gente fazer com que as crianças aprendam que essa questão da evolução, de resolver problemas, lidar com as de lidar com né? não ficar frágil. Qualquer perda, qualquer problema, a frustração, não vou conseguir. Isso, sabe como é que a gente consegue também fazer isso de uma forma mais prática mesmo? Por exemplo, a escola, toda escola,
como instituição, tem regras. Uhum. E muitas vezes, nós como pais, nós questionamos essas regras e invalidamos essas regras na frente das crianças. Aí é terrível. Entende? acabou. Aí o que eu faço? Eu estou simplesmente impossibilitando o meu filho de crescer naquilo ali. Por quê? Porque essas regras são quais as regras? Ah, não pode transitar no corredor, digamos. Estou viajando aqui, não pode transitar no corredor tal horário. Meu filho, você sabe que isso tem uma relação com alguma coisa. E você precisa respeitar isso. Agora, se eu chego e digo, que bobagem, que negócio é esse? Aí ele não vai respeitar mesmo. Não vai aprender, Não vai respeitar não vai hoje e aprender. amanhã não respeita o sinal vermelho. Exatamente. Amanhã não respeita uma autoridade. Amanhã, Mas aí já enfim. começa o desrespeito pela própria casa, né? A forma de impor e cobrar as suas regras, né? Toda família tem a sua forma de conduzir as suas regras. E eu acho que toda escola também tem, e a escola deve ser bem clara, desde o início do ano. Assim como nós fazemos, meu filho, tu precisa te conduzir dessa forma, meu filho, eu não gosto disso. Criar um diálogo, a forma da escola criar um diálogo nos primeiros momentos com os seus alunos, né, é colocando suas regras. Quais são as regras dessa escola? Especialmente para os alunos novos que irão conhecer e aqueles novos que irão reconhecer essas regras, refazer. E muitas vezes essas regras, os pais, às vezes, eles não invalidam as regras, mas eles ficam ali tentando negociar essas regras também. E isso... Com o quê? Com a escola? Com a escola. Digamos assim, o professor diz assim, a regra na nossa sala de aula é que vai haver uma atividade, você vai ter que entregar ela num prazo. Aí o professor, a não ser que haja algo, eu estou falando assim... As exceções, numas né? As exceções, ok. Mas quando o pai, ele tenta intermediar uma questão de negociar uma regra porque a criança não quer mesmo, porque a criança está fazendo... Ele está deixando de exercitar essa criança nesse sentido, né? Sem dúvida. Eu acho que é legal pensar em tudo isso agora no início do ano. E outra coisa, muito importante, a Vânia falou isso no início, você tem que escolher a escola conforme o perfil que da família. A sua família. De repente você põe numa escola que você visitou a escola, olhou tudo, muito bonita, muito boa, conversou com a coordenadora, mas você colocou e você viu que o negócio é mais estranho. Por exemplo, isso acontece. A escola é muito tradicional. A criança, ou seja, ela não pode respirar, não pode virar para o lado, não pode isso. Ela não há diálogo, é uma coisa mais autoritária, autoritarismo, ditatorial. Ou seja, e a criança veio de uma escola que há diálogo, que há participação. Então, ela vai ficar desconfortável ali naquele lugar. Eu tive um aluno e vai ser difícil para... E aí, ele vai sofrer. Eu tive um aluno que ele era assim, ele era desse tamanhozinho, na 4ª série primária, o cabelinho enroladinho, parecia um anjo, as bochechinhas vermelhas, e ele era altamente questionador. E a escola que eu dei aula foi uma escola que é muito antiga aqui no Rio de Janeiro, e uma escola muito conservadora a ponto de... Quando o professor entrava em sala de aula, eles tinham que ficar em pé, todos eles, para receber a gente. Isso não na era minha época, tempo. eu fui criada dessa forma. A coordenadora assim, a política era essa. A coordenadora chegava em sala de aula, eles tinham supervisor, aliás, e coordenador, enfim, tinham que levantar e tal. E ele ficava sentado e dizia, por quê? Porque eu estou fazendo a minha tarefa. Ela chegava... Qualquer hora, né? Na hora que ela chegava, tinha que levantar. As crianças tinham que deixar tudo e levantar. E ele, por quê? Ele não se adaptou a determinadas regras. Mas aí, qual vai ser a postura? Você vai conversar com a coordenadora? Não, mas olha só, essa regra não está... Isso não existe. A regra da instituição. É essa. Aí, qual o diálogo que você vai ter com o seu filho? Meu querido, a escola é assim. Ela não vai mudar porque você quer que ela mude. Exatamente. Vai ter que se adaptar. O que a gente vai fazer? Você vai ter que se adaptar a essa situação até o final do ano. E depois, se você não se adaptou mesmo, ou então você achou legal, se entrosou com os amigos, e aí tudo bem, você fica. Mas tem que dar um prazo. Porque se a gente fizer todo instante, tudo que a criança... Ai, meu Deus, ela está sofrendo, vamos correr para lá. Ai, meu Deus, ela não pode, coitadinha. Não é assim, né? A vida não é assim. Perfeito. Como é que eu vou preparar essa criança, esse jovenzinho, esse adolescente,
para o mundo, meu Deus. Porque lá na instituição onde ele vai trabalhar tem regras. O trabalho, a empresa que Tem ele prazos. tem prazos, certeza. tem regras. Vai ter uma regra que ele não vai concordar muito, mas ele vai ter que, se ele está ali, ele vai ter que cumprir. Até no convívio Eu ia social, te falar na isso. rua, no trânsito. No dia a no dia, a nossa vida, só que é tão automático, nós já fazemos tão automático que nós não nos damos conta que nós vivemos cheio de regras, né, a cumprir, né? Com certeza. Meninas, nós vamos dar um intervalo. Voltamos já já. Voltando então com o nosso espaço, vou ali na cozinha, que o nosso amigo já está preparadíssimo para a nossa comidinha, o Filadélfia e o sushi de salmão. Cleidson Santos. Vamos lá. Então, hoje eu tenho um arroz preparado para sushi. O primeiro ingrediente é a alga, depois o arroz. Preparar bem devagarzinho para as pessoas conseguirem entender o nosso preparo. Creme X, que a maioria das pessoas gosta. A cebolinha. E entramos com o peixe. Eu umedeço a pontinha da água, levemente. Está pronto o Filadélfia. Agora eu vou fazer o sushi, depois a gente corta o Filadélfia e vamos apresentar. Agora, atenção para as mãos. Corte do peixe, cada um sushi man tem uma maneira diferente de cortar. Eu gosto de cortar assim, porque eu vou fazer uma coisinha diferente aqui para vocês. Peixinho na mão, bolinha de arroz. Tem que abrir isso, o enquadramento, Samuel, para ele mostrar essa técnica na mão. Olha! Eu estou chamando de técnica, mas é isso mesmo? Essa Cada um adquire uma técnica de preparar o sushi. Você fez os cortes? Olha, agora a gente está entendendo por quê, né? Olha. Olha só. Aqui, eu vou fazer uma coisa diferente já já. Deixa só eu cortar o Filadélfia. Cada um tem uma maneira de cortar. Eu molho a ponta da faca para a água escorrer e o arroz não grudar e eu tenho um corte mais preciso. Tá vendo ali? A faca já estava seca, eu não consegui um corte bem preciso. Agora eu vou fazer uma coisinha nova para vocês aqui. Esse sushi, eu vou flambar ele com maçarico. Uau! Para aqueles que não gostam da carne do peixe totalmente cru, esse aqui é um método da gente conseguir trazer o peixe mais quase que grelhado, entendeu? Que legal! Deixa eu adicionar mais um item aqui para dar um sabor fantástico nesse peixe. Que é o molho teriyaki. Olha que beleza. Uau! Esse foguinho aqui vai manter o peixe aquecido. Gente, meninas, que coisa linda! Que tudo de bom no nosso espaço hoje. Rápido, prático
e Saudável. saudável. Diga você isso, né? Que é prático e rápido, né? Porque nós padeceríamos nesse Não, paraíso. que acontece, é questão de praticar, é questão de se aprimorar cada vez mais. Aprimorada. Por exemplo, eu já tenho uma técnica, outro sushi man, outro cozinheiro já tem outra técnica. Mas está muito lindo. Cleidson Santos, diz pra gente o contato, o serviço do buffet. Então, o contato é o 997 180522. O site é www.buffetjaponês.com.br ou rosomakisushi.com.br. Também nós temos o Facebook, você pode estar curtindo a nossa página lá, Buffet de Sushi a Domicílio. Muito legal. Ó, é o seguinte, você que está fazendo aniversário hoje, está com a gente, felicidades. E você sabe que o texto, que é o seu presente, está aí, que é o momento da nossa oração, está no vídeo. Ainda que haja esse tipo de abandono de pessoas queridas, mas o Senhor não faz isso. Ele está sempre te acolhendo. O Salmo 27, versículo 10. Felicidades. Ó, eu estou assim, e eu não sei, o Samuel pode dar aqui o take, porque aqui nós temos acesa, né? Está aceso para manter esse peixinho aquecido. Para manter o peixinho aquecido. E olha só, o Samuel está impressionado. Tá muito legal, muito bonito. Parabéns. Agora, Cleidson, vamos deixar para ela a cartelinha com os ingredientes que você usou. Tá aí no vídeo. Para o Philadelphia Roll, 50 gramas de arroz, uma folha de alga para sushi, 10 gramas de creme X, 3 gramas de cebolinha, 10 gramas de filé de salmão. Para o sushi, mais ou menos 20 gramas de arroz e 10 gramas do filezinho de peixe. Ok. Tá aí, olha, Samuel com um super take para você ver que tá essa chaminha acesa para poder manter o peixinho aquecido. Olha! Parabéns, Cleidson. Muito, 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 muito bom. Delícia. Nhame, nhame. Ai. Agora é o seguinte, a gente fecha assim esse bloco, já já a gente volta. E eu quero conversar com as meninas, com a Vânia e com a Mônica, sugestões para esses pais driblarem assim, trabalharem melhor, elaborarem melhor a ansiedade, a expectativa que muitas vezes sufoca essa criança que está iniciando esse momento, esse ano letivo, tá? Trazendo essas informações para esses pais. A gente volta já já. Olha só o take do Super Samuel, do nosso prato do chefe Cleidson Santos. Cleidson, você tem aí uma boa sugestão para um curso, né? Para o pessoal de casa. Fala para mim. Em breve, o pessoal que curta a nossa página lá vai ter um desconto especial que nós vamos estar inaugurando um curso. Para quem quiser aprender a culinária japonesa e um pouco também da culinária chinesa. Que coisa legal. Então, a página no Face é Buffet de Sushi a Domicílio. Ou pode procurar Rosomaki Sushi, que todo acha. Muito fácil. Pronto. E aí tem as informações que você vai precisar para esse curso, não é isso, Cleidson? Isso. Beleza. Todas as informações ou fala diretamente comigo. Legal mesmo. Jéssica, fica muito longe não, vem pra cá um pouquinho, que a gente vai encerrar com a Jéssica cantando a música do CD Minha História, que é o título do CD, a música Minha História. Agora, antes, Vânia Guatimozin, psicopedagoga, e Mônica Abreu, psicóloga. Eu queria que, Vânia, deixe o teu contato para depois você responder aquela questão desse apoio aos pais. O meu contato é o e-mail vaniagrfont@yahoo.com.br, telefone 21, né? 2486-9530 ou 98255-6833. A Vânia Guatimozin é psicopedagoga. Mônica Abreu, deixa o teu contato para pessoas de casa. Meu contato, meu e-mail é moncabri@terra.com.br.
E o telefone é 21 DDD Rio 996480235. A Mônica Abreu é psicóloga, então eu estou fazendo essa referência por conta da ajuda que a gente precisa ter, porque afinal, Mônica, que tipo de orientação, e Vânia, vocês sugeririam a esses pais para não estarem assim tão ansiosos nessa hora, elaborarem melhor essa ansiedade, Mônica? Eu acho que, assim, importante, assim que seus filhos chegarem do primeiro dia de aula, do segundo, perguntar, e aí, filho, como é que foi? O que você achou? O que deu hoje? Aí ele vai falando, aconteceu isso, como é que foi o recreio? Você está fazendo amizade? O que você está achando da escola nova? E aí você ir ponderando. Eu achei que não foi tão legal hoje. Mas não foi por quê? O que aconteceu? Eu acho que esse papo, essa comunicação, esse olhar com carinho, já vai diminuir a ansiedade dele, porque ele vai sentir um apoio em casa. Entendeu? E a gente não colocar muita pressão no início. Saber que o estudo é importante, conversar por que a escola é importante, que é para o futuro deles, né? Para eles serem pessoas maravilhosas, independentes. Altamente relevante. Agora, Vânia, às vezes a criança chega em casa do primeiro dia e, assim, inventa algumas coisas, né? Aumenta algumas coisas. Aí deixa os pais apavorados. Às vezes eles aumentam para o melhor. E, às vezes, eles também aumentam para aquilo que ficou meio aterrorizante, que foi um pouco aterrorizante para eles, né? Então, é preciso que os pais ponderem. E ponderar é também saber da escola, não é ficar só na ausência querendo saber da criança, mas sim criar essa ponte entre a escola e a família. E eu gostaria de fazer uma colocação que diz o seguinte, não é meu, mas eu não sei nesse momento qual é o estudioso que diz, educar não é cortar as asas, mas sim orientar o voo. E esse orientar é com a família, sem dúvida, sem dúvida. Lindo. Nessa ponte com a escola. Meninas, muito obrigada pela força. Espero que o pessoal de casa, as mães de casa, entrem em contato com vocês. Procurem ajuda, porque eu acho muito válido quando nós precisamos de ajuda, a gente precisa procurar ajuda. Nós estamos aí para ajudar a família. Isso. Né? Porque às vezes a gente sabe que tem ajuda, a necessidade da ajuda, mas fica ali relutando. A psicopedagoga nas dificuldades emocionais da criança que se referem à aprendizagem, né? Esse é o papel da psicopedagoga. Às vezes a gente fica ali insistindo em manter, né, um problema exatamente na recusa da ajuda, né, Mônica? É legal procurar logo ajuda. É muito importante. Porque quanto mais cedo, precocemente você mais fácil de superar. Isso. Às vezes tem vergonha de procurar ajuda, medo, receio, mas é tão bom você saber que tem alguém que pode te ajudar, te orientar, e você vai conseguir caminhos diferentes que você não pensou. Levar mais leve a situação. Pois é. Meninas, olha só, a gente termina assim o nosso espaço com essas recomendações e eu quero muito agradecer a companhia de vocês por esse momento, brigadão mesmo. A gente encerra da seguinte maneira o programa de hoje. Eu te agradecendo e convidando você a continuar na programação da Boas Novas, inclusive assistindo a Boas Novas pela internet, www.boasnovas.tv. O programa de hoje reapresenta amanhã, 8 horas da manhã. E você consegue assistir ao vivo também pela internet, ok? No horário de 3h30, hora de Brasília. A gente encerra com painel de empregos e depois a Jéssica cantando Minha História. Beijo, fica com Jesus, paz. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro divulgou o edital de processo seletivo para 200 vagas de juiz leigo. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de fevereiro pelo site www.vunesp.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 150. O Ministério da Educação divulgou o edital de processo seletivo para 60 vagas em cargos de nível superior. Do total das vagas, 7 são reservadas para pessoas com deficiência. As inscrições devem ser feitas entre 14 de fevereiro e 5 de março pelo site www.cesp.unb.br. A taxa é de R$ 100 para analista e R$ 110 para especialista.